presidente. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras que aqui estão, comunidade caxiense que nos assiste, acompanha. Presidente, hoje eu quero repercutir nesse grande expediente um tema que interessa a todos nós, caxienses, serranos, gaúchos, e eu tenho certeza que não é um tema polêmico, né? Eu percebi que o silêncio imperou aqui, porque quando a gente fala tema de interesses, a gente vai atacar algum lado. Mas é fazer justiça e anunciar que matéria de GZH do dia de ontem ainda, início da tarde, matéria inclusive do jornalista André Fiedler, nos anuncia de que há uma previsão, não uma certidão, né? É uma previsão, de que em março de 2026 nós teremos início das obras, das primeiras movimentações de máquinas do futuro aeroporto internacional de Vila Oliva. E essa notícia ela vem num tempo muito importante, colegas vereadores, porque aos mais atentos aí os veículos de informação vão lembrar que no dia de ontem nós tivemos mais 2 arremetidas de aeronaves aqui na nossa cidade. Salvo melhor juízo, um avião foi da Azul e da Latam. Pouco importa a companhia, eu estou mencionando apenas para dar a veracidade dos fatos, mas isso é algo normal dentro da aviação, diga-se de passagem. Mas, obviamente, isso preocupa, né, causa estranheza e, enfim, deixa as pessoas ansiosas, né, aceleradas dentro da aeronave, porque quem está dentro de uma aeronave não espera arremeter na iminência de um pouso, né? E Caxias teve novamente um episódio de arremetidas de aeronaves, muito semelhante ao que aconteceu no mês de junho, vereador Libardi. No mês de junho ainda, em Caxias também, nós tivemos outra arremetida que foi provocada pelo vento de través, né? Aquele vento que vem perpendicular à aeronave. E ontem, de acordo com o que foi informado pelo veículo de imprensa, as 2 aeronaves foram pelo vento de cauda, ou seja, aquele vento que vai no sentido da aeronave. Alguém vai dizer, Caleb, mas construindo um outro aeroporto, quer dizer que nós não vamos mais ter um problema de arremetidas e etc? Talvez nós tenhamos, mas com uma estrutura muito melhor para atender situações como essa. Uma torre que tenha visibilidade maior, uma equipe de bombeiros, né, um corpo de bombeiros ainda mais qualificado e com maior número de agentes, de fato, de servidores públicos dessa área, e, evidentemente, uma pista maior também, que é o grande fator que Caxias carece, clama por essa obra que já está há tantos anos sendo anunciada. Eu preciso fazer justiça aqui, inclusive deixar os meus cumprimentos ao senador Reis, Luiz Carlos Reis, sempre senador do nosso estado do Rio Grande do Sul, que inclusive tenho orgulho de dizer que pertence ao mesmo partido que ele, porque fruto do esforço hercúleo da parte dele, um esforço elevado, né, descomunal, este aeroporto está saindo do papel, né, estamos na iminência de ver esse aeroporto dar os seus primeiros passos, e além dele também o Porto Meridional, que vai ser instalado na cidade de Arroio do Sal, no litoral gaúcho. É importante também que se diga que existe uma reserva por parte aí do SAC, né, que é a Secretaria da Aviação Civil, junto ao Ministério dos Portos e Aeroportos, de 200,5 milhões, né, de investimento federal que será feito, e nada mais justo, considerando a posição estratégica no aspecto geográfico e econômico que Caxias do Sul tem no estado do Rio Grande do Sul e no país. Não à toa, os colegas sabem disso, o terceiro GAI, né, o Grupo de Artilharia Antiaérea da nossa cidade, ele é fruto de um anseio dos empresários, que há 75 anos, quando este grupo começou, ainda não era um grupo de artilharia, era um grupo de caçadores, um batalhão de caçadores, mas começou fruto de um anseio da metalurgia, né, de todas as empresas da cidade que precisavam de uma proteção antiaérea, considerando a possibilidade, a facilidade de ataque contra as nossas indústrias, aquela época, cenário ainda de pós-Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, etc. Então, é importante deixar destacado isso, deixar os cumprimentos ao prefeito Adiló, também ao vice-prefeito Nesplo, que vem trabalhando em cima desse assunto desde o primeiro mandato, né, e a gente sabe que a velocidade do poder público, vereadora Marisol, é diferente da iniciativa privada. Ontem nós estávamos em um curso, onde eu e a senhora somos colegas, inclusive, e muito bem dito pelo palestrante, né? Na vida privada a gente faz o que quer, né? Aquilo que a lei não proíbe. E na iniciativa pública, ou melhor, no setor público, a gente faz o que a lei permite, o que está tipificado pela lei. E a celeridade ela não é a mesma da iniciativa privada. Obviamente que isso poderia ter sido iniciado há um bom tempo atrás, mas ainda em tempo, a gente precisa prestigiar, dar visibilidade, dar destaque, porque Caxias do Sul merece, precisa de um aeroporto. É urgente. Nós vimos nas enchentes de 2024 que o Aeroporto Internacional do Salgado Filho, ali na cidade de Porto Alegre, ele ficou inutilizável. E Caxias serviu de corredor humanitário. Eu nunca esqueço de que Caxias, durante um dia, teve mais de 90 pousos e decolagens, em apenas um dia.
A gente arredondando, isso dá uma média a cada 15 minutos, era um avião pousando ou decolando do nosso Hugo Cantergiani, né, que era tido como um aeroporto de 5ª categoria por muita gente, mas foi um aeroporto que recebeu gente de todas as partes do país para virem trazer doações. Então, é preciso ser feito justiça, é preciso deixar os cumprimentos registrados, e a expectativa, então, é que essa obra avance, começando a construção dos terminais aí a partir de junho de 2027, e se tudo der certo e Deus quiser, a gente espera que em abril de 2029 haja, de fato, a entrega e a concretização deste projeto. Eu confesso, vereador Edson da Rosa, que a experiência, a pequena experiência política, mas a experiência de vida, de observar essa novela que se arrasta do aeroporto de Vila Oliva, eu acredito que 2029 ainda é um prazo distante, né? E possivelmente nós não teremos este aeroporto. Deixo registrado aqui que eu sou pessimista com relação a isso. Agora, nós temos que trabalhar como homens públicos, como agentes públicos, a gente precisa dar visibilidade, precisa fomentar isso, mostrar que Caxias é importante. Eu insisto, nós somos a 2ª maior cidade desse estado, estamos entre as 50 cidades do Brasil, e o Brasil tem mais de 5.560 e tantos municípios, então a gente precisa fazer jus ao nosso tamanho enquanto Caxias e a contribuição que essa cidade tem no cenário político e no cenário econômico desse país. São 24 bilhões o nosso PIB. Então, 24 bilhões não é pouca coisa. A gente pega só o exemplo de Fazenda Souza. O PIB de Fazenda Souza passa de 1 bilhão, o PIB de Fazenda Souza. É um PIB acima de muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Só a região do Desvio Risso, vereador Andressa Malma, se ela fosse uma cidade, nós seríamos a 32ª. O Risso, se fosse uma cidade, seria a 32ª em nível de população no estado do Rio Grande do Sul. Então, vejam, nós temos uma influência enorme, nós temos uma capacidade produtiva enorme, temos um povo de uma cultura riquíssima e é importante que se haja o prestígio devido com relação a isso. Então, deixo registrados aqui os meus cumprimentos ao senador Luiz Carlos Reis, aos deputados da nossa região que também trabalham para que isso se concretize e continuemos, né, esperançosos, atentos, cobrando, fiscalizando para que isso avance. No mesmo tom ainda, presidente, de assunto aí de aeroportos, nós precisamos também lembrar que existe, né, isso já foi noticiado, em processo aí de conversas, diálogos com a Infraero, a possibilidade de o nosso aeroporto ser assumido por eles. Até porque hoje ele é uma administração local, né? A nossa cidade que administra, faz parte da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Então, também a gente precisa reconhecer a necessidade de um investimento maior nas nossas salas de embarque e desembarque aqui do nosso aeroporto. Só quem precisou decolar ou pousar aqui no aeroporto de Caxias sabe o quão pequeno, quão confinado é o espaço e como nós temos a capacidade de ir melhorando enquanto este aeroporto internacional de Vila Oliva não se concretiza. Ainda nesse mesmo sentido, presidente, para encaminhar a minha fala já ao final, eu quero deixar aqui um convite especial aos colegas vereadores e vereadoras aqui desta casa, e especialmente aos simpatizantes com a causa do esporte, com a causa do lazer na nossa cidade. E a gente sabe que esporte é cidadania, esporte é saúde, esporte é formação de caráter, é qualidade de vida. Amanhã nós vamos ter uma audiência pública aqui na nossa casa, na sala de comissões de NPTF, a partir das 19 horas, provocado por este vereador, que também é presidente desta comissão, para nós apresentarmos, ou melhor, para que a Secretaria de Esporte e Lazer apresente o edital do FIESPORT do ano de 2026. É sabido por todos os colegas e pela comunidade caxiense de que esta comissão ela não existia, ou melhor, essa comissão ela era fundida, ela tinha uma fusão com Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Vereador Edson, que preside esta outra comissão hoje, e sabe da dificuldade de termos 7 temas distintos dentro de uma comissão e como isso não tinha visibilidade devida. Não pela sua gestão, mas por uma obviedade, porque 7 temas em um ano é uma dificuldade de se trabalhar, em um ano legislativo que são 10, 11 meses. Então, a partir deste ano, essa comissão ela é independente, cultura, esporte e lazer, e assim a gente consegue trabalhar de maneira mais focada, apresentando as propostas, né, a possibilidade de inscrições deste edital do FIESPORT 2026. Encaminhando para o fim, lembrar que Caxias faz o maior investimento esportivo do estado do Rio Grande do Sul, inclusive superando Porto Alegre, que é a nossa capital gaúcha, mostrando o compromisso que esta cidade tem com o esporte, com a cidadania, com a formação de caráter. E ontem o vereador Rafael fez menção, inclusive aqui, né, sobre a sua licença saúde, a importância que o esporte concede, que é a importância de cuidar da saúde. Eu lembro aos colegas que o esporte também é uma fonte de saúde, uma oportunidade de recreação, de lazer. Então, fica aqui o convite aos colegas, aos interessados, mobilizem os seus eleitores, seus apoiadores, para que possam ouvir e possam se inscrever devidamente e pleitear financiamento público para a realização de esportes de equipe, alta performance, competição, enfim, são várias as modalidades disponíveis. Era isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador.